Beleza, então eu coloquei aqui em anos, a gente consegue ver que a margem da empresa ela teve uma queda bem significativa. O último topo foi esse aqui em dezembro de 19, né? E aí veio até esse fundo aqui, que foi em outubro de 2014. Depois a margem bruta voltou a subir. Se a gente olhar para a margem EBIT, que é a margem operacional, e a margem líquida, a situação fica bem pior. O que é a margem bruta, né? É quanto da receita de vendas da empresa sobra para pagar todo o resto das despesas da empresa e ainda sobrar dinheiro para a empresa reinvestir e pagar dividendos, beleza? Então, aqui a gente teve algum efeito e depois voltou a subir após 2014. Porém, se nós olharmos aqui para a margem EBIT, que é a margem operacional, quanto do lucro, quanto da receita da empresa é, sobrou ali para gerar o lucro operacional, a gente vê que o último topo foi esse aqui, em 2010, e aí foi caindo, 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 até chegar à mínima de setembro, né, do terceiro trimestre de 2016, e aí depois a margem operacional voltou a subir, e aí depois caiu com a pandemia, o início da pandemia lá em 2020. Né? Um comportamento parecido acontece com a margem líquida também, ela cai, cai, cai até o terceiro trimestre de 2016, depois volta a subir, aí cai com a pandemia, mas depois volta a recuperar. Uh, o que isso mostra para gente? A receita, como nós podemos ver nessas barras aqui de baixo, a receita continua subindo. Tem pouca queda de receita aqui nesse período de setembro do terceiro trimestre de 2016 até o terceiro trimestre de 2018, mas volta a subir, depois cai com a pandemia e volta a subir de novo. O que a gente consegue observar aqui é que nesse período que eu estou mostrando aqui, a empresa tomou decisões aparentemente equivocadas ou teve algum problema. E qual foi o problema? Se a gente olhar para o endividamento, aqui embaixo nesse painel, nesse terceiro painel, o endividamento da empresa ele começa a subir muito drasticamente por volta de 2008, né? Até 2000, entre 2005 e 2008 fica mais ou menos estável. Mas de 2008, final de 2008 até o terceiro trimestre de 2015, a gente tem um pico muito forte de endividamento da empresa. A Petrobras ela tomou muita dívida e isso faz com que a empresa tenha que pagar bastante juros, né? Para quem não lembra, a nossa taxa de juros nesse período aqui da era Dilma, a taxa de juros estava muito alta. Então isso faz com que o custo da dívida fique muito alto. A empresa tem que pagar muitos juros, consequentemente a margem líquida dela, né, vai cair. Vai sobrar menos dinheiro para a empresa reinvestir e menos dinheiro para a empresa distribuir como dividendos para os seus acionistas, porque ela está tendo que pagar muitos juros para os credores da sua dívida. E aí, após o impeachment, no governo Dilma, e aí teve a reestruturação da empresa, reformulação do conselho após o impeachment, as coisas começaram a ser ajustadas na empresa, o endividamento foi sendo reduzido, teve o pico aqui na pandemia, né? Teve um aumento na pandemia, mas depois voltou a cair significativamente e a gente volta hoje ao patamar que estava em 2014 com dívida da Petrobras. O conselho de administração da empresa definiu um número ótimo ali para a dívida da empresa, seria 60 bilhões de dólares. Então, abaixo de 60 bilhões de dólares, a empresa está com pouca dívida. E isso é ruim. As empresas elas, que usam lucro real, né, que é o caso da Petrobras, quando elas têm dívida, elas abatem os juros da dívida do imposto de renda. Então, isso faz com que crie valor para a empresa seja mais lucrativa. Uh, então, baixar daqueles 60 bi que o Conselho de Administração estipulou poderia gerar uma ineficiência tributária. Então, eles mantêm ali a dívida em torno de 60 bilhões de dólares. Acima disso, tem um excedente de dívida, então o risco de falência aumenta e aí a empresa deve pagar esse excedente. Baixou de 60 bi, a empresa não precisa se preocupar com o risco de falência, teoricamente, mas aí ela perde eficiência tributária, então eles se mantêm ali por volta dos 60 bi e como a empresa está abaixo de 60 bi de dívida, a melhor decisão para ela é distribuir dividendos. Não tem para que pagar dívida agora. Os investimentos que a empresa precisa fazer estão sendo bancados pelo próprio fluxo de caixa que a empresa gera nas suas atividades operacionais normais e também pelos desinvestimentos que eles estão fazendo aí dos ativos ruins que ainda tem na empresa, né?
Olhando aqui também para o ROI, né, a rentabilidade da empresa, a gente vê uma queda muito forte, né? Teve essa subida aqui de 2002 até o terceiro trimestre de 2003. Depois, a rentabilidade da empresa começa a cair significativamente até o mínimo de ter uma rentabilidade negativa. Deixa eu parar aqui. Até ter uma rentabilidade negativa de 18%. Ó, o máximo de rentabilidade no ROI da empresa foi 45% aqui no terceiro trimestre de 2003 e o mínimo de rentabilidade foi em 2016 com uma rentabilidade negativa de 18% aproximadamente, certo? E aí, após a mudança na gestão da empresa com o impeachment, que aconteceu em 2016, a companhia volta a apresentar rentabilidades positivas, cai aqui na pandemia, como esperado, mas depois há uma forte recuperação dessa rentabilidade. Com relação aos investimentos, mesma coisa, né? A relação entre capex e depreciação. Capex são as despesas de capital, são os investimentos que a empresa faz, e a depreciação é o consumo, vamos dizer assim, desses benefícios gerados pelos investimentos que a companhia vem fazendo, né? Então, quanto maior for a relação capex sobre depreciação, maior será o nível de investimento da empresa para não só compensar a perda de valor dos investimentos que ela tem, mas também para crescer e ter mais ativos, né? Então, se olharmos aqui para esse gráfico, a gente consegue ver que a Petrobras ela vem caindo essa relação capex sobre depreciação bem antes dessa nova administração da empresa, né? Não é uma coisa nova que aconteceu nessa nova administração que foi indicada pelo governo Bolsonaro. Aqui a gente vê uma forte queda até 2019, e aí de 2019 em diante, essa relação dá uma aumentada, e aí passa a cair ali por volta da pandemia, que também é o esperado. Ou seja, a crítica que se fala de esvaziamento da Petrobras, ou que é uma decisão política para não investir na empresa e gerar valor para a sociedade, para mim não faz nenhum sentido, dado esses gráficos aí que eu acabei de mostrar, esses dados que são apresentados para vocês. Eu vou pegar agora aqui, uh, deixa eu pegar agora aqui um gráfico. O próprio lucro líquido já está aqui também, né? A gente consegue ver um lucro líquido crescente, aí depois começa a cair a partir de 2011, e aí depois, após o impeachment, começa a subir de novo. Deixa eu mostrar agora aqui o balanço da empresa, da Petrobras. Eu vou aqui abrir o menu da Economática, demonstrativos financeiros. Deixa eu colocar aqui para facilitar para todo mundo. Eu vou colocar aqui as demonstrações contábeis de 12 meses e o balanço só do quarto trimestre para a gente ficar só com os dados anuais. Beleza, então aqui estão só os dados anuais. Falando sobre capacidade de pagamento desses dividendos. Hoje a Petrobras tem 58 bilhões de reais de caixa e equivalente de caixa. Desculpa, hoje não, isso aqui está 31 de 12 de 2021. Deixa eu pegar, é melhor pegar o trimestral mesmo aqui nesse caso. Eu vou botar aqui 3 meses e aqui todos os trimestres. Beleza, então hoje a empresa tem de caixa e equivalente de caixa aproximadamente 24 bilhões de reais. De aplicações financeiras, a empresa tem 13 bilhões de reais. Contas a receber no curto prazo, 22 bilhões de reais. Então aqui ele já tem 46, 68, né? 68. Opa, peraí, não, desculpa. 30, 58, né? 58 bilhões de reais aqui de recursos que poderiam ser usados no curto prazo para bancar esses dividendos da empresa. Logicamente, a empresa não vai usar tudo, né, para distribuir dividendos. Se eu for olhar aqui no patrimônio líquido da companhia, a gente consegue ver a reserva de lucro. Hoje a Petrobras tem 133 bilhões de reais de reservas de lucro. Ou seja, mais uma vez, não vai haver um comprometimento da saúde financeira da empresa por pagar esses dividendos, né? Olhando aqui para a DRE, demonstração do resultado, a Petrobras só nesse último trimestre entregou 46 bilhões de reais de lucro, 54 bilhões de reais de lucro no trimestre anterior, 44 no trimestre imediatamente anterior e assim por diante.
Vamos olhar agora para o fluxo de caixa. Se eu olhar para o fluxo de caixa da Petrobras aqui na Economática, eu consigo ver que só nas atividades operacionais, considerando o fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais da empresa, eles geraram 63 bilhões de fluxo de caixa. Então é bastante dinheiro aí que a Petrobras tem gerado de caixa e isso não vai atrapalhar de forma alguma a distribuição dos dividendos, não vai atrapalhar de forma alguma a necessidade de investimento da empresa, nem a sua saúde financeira. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto aí, tem essa matéria no Metrópolis, que o link está aqui na descrição. E me sigam nas redes sociais, @felipe.bb. Quem não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like e compartilha com todo mundo, beleza? Se quiserem dar ideias aí de outros tópicos que eu possa explorar com análise de dados, manda as ordens aí no comentário, ou me manda nas redes sociais que eu vou preparar mais materiais analisando dados aqui para você, beleza? Valeu!